Abra a sua Bíblia, segundo livro dos Reis. A gente fala assim, segunda Reis, segunda, mas é segundo livro dos Reis. Não é isto? Segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. É um texto muito conhecido. Eu só quero pensar em duas coisinhas neste texto, nesta manhã. Quero estudar apenas duas coisinhas pequenas, creio que acabaremos aqui antes do meio-dia. Quando eu falo assim, a minha esposa treme, porque aí eu vou até 1h da tarde. Edson, não fala mais, porque você quando fala, aí você fala muito. Mas ela não está aqui, né? Não está aqui, então tá bom. Segundo Reis, capítulo 5, do verso 1 até o verso 19. Vamos lendo bem devagarinho esse texto, é muito lindo esse texto. Como Deus alcança um homem que não o conhecia. Como Deus alcança um homem e usa graça e misericórdia na sua vida. Um homem que invadia as terras de Israel e levava pessoas cativas. Leiamos. Todos já acharam? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito valor, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, valoroso, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em que chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procuro um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que é profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, se colocaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pois, e se pôs diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor,
em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele se recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. E nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho de curvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E Eliseu disse: vai em paz. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que lemos neste momento. É tão gostoso ler a tua palavra, Senhor. É o Senhor falando aos nossos corações. É o Senhor ministrando nas nossas vidas a tua vontade, o teu querer, os teus ensinamentos. Neste momento eu suplico, Senhor, fala ao coração dos meus irmãos. Fala ao meu coração, Senhor. Usa-nos como instrumento, sabendo que o Senhor é o dono da palavra, é o dono da mensagem, é quem tem o maior desejo de falar ao coração da tua igreja e de cada filhinho teu aqui presente, Senhor. O pregador é apenas um instrumento, Senhor, limitado, falho, fraco, que carece da graça, do poder do Senhor. Cobre-me com a tua bênção nesta hora, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Sempre há ou haverá um porém, um senão em nossa vida. Às vezes estamos falando de alguém, né? Como é que é fulano? Fulano é assim, é assado, maravilhoso e tal, mas, né? Porém, aí já cria uma expectativa, né? Eita, lá vem coisa. É assim mesmo. Sempre há ou haverá um problema com cada um de nós. Tem jeito. A Bíblia fala deste homem, este Naamã, cheio de qualidades, certamente um tremendo estrategista militar. Ele só perdia por irmão Sofonias, lá na aeronáutica, né? Tremendo, competente, capaz, e que sempre dava muitas vitórias à Síria. E diz também que o Senhor Deus o ajudava, o abençoava. Homem tremendo, homem talentoso, certamente um bom pai, um bom esposo, um bom súdito, um bom senhor dos seus servos. E o texto diz que ele era valoroso, maravilhoso, porém, leproso. Pensou? Talvez uma pessoa paupérrima não quisesse trocar de situação com Naamã. Ninguém queria lepra. Havia vários tipos de lepra, mas naquela época, sem condição de recurso, de cura, só através de Deus mesmo, né? E muitos morriam, até mesmo precocemente, por causa da lepra. Ela apodrecia. Eu fico pensando Naamã, fardadão, bonito, todo honrado, cheio de reverência para ele, cheio de cerimonial para ele, mas quando ele tirava a sua farda em casa e se olhava, ele devia sofrer muito. Se ele fosse um judeu, nunca seria um general. Ele estaria fora, vestido com trapos e gritando para que, quando alguém se aproximasse: imundo, imundo, fica longe de mim, sou imundo. Era o que acontecia na cultura judaica. Como ele era de uma cultura gentia, pagã, ele podia ser um general, mas talvez dentro de casa também separado da esposa, talvez comesse com talheres, com copos separados. Que situação complicada essa de Naamã. Eu quero ser breve nesta manhã.
Embora sejamos maravilhosos também, irmãos, embora tenhamos uma vida exemplar, sejamos cidadãos honrados na nossa cidade, no nosso trabalho somos às vezes bem conceituados, bons pais, bons filhos, bons maridos, boas esposas, tudo de bom que nós temos, pagamos os nossos compromissos em dia, somos cristãos fervorosos, estamos sempre na igreja, entregamos o nosso dízimo, fazemos tanta coisa, que às vezes acabamos nos achando perfeitos. Você já se achou perfeito alguma vez? Eu já. Agora, será que foi só eu? Será que você nunca olhou para ninguém e disse assim, poxa, eu acho que eu sou melhor do que esse daí. Eu acho que eu não tenho os defeitos que esse aí tem. Você nunca pensou assim, não? Se foi só eu estou com pena de mim. Sinceramente. Mas eu acho que todos nós, em algum momento, já nos achamos perfeitos mesmo, melhores mesmo. Olho para minha família e assim digo, poxa, que família perfeita eu tenho. Os filhos são trabalhadores, tementes ao Senhor. Olha que coisa, a minha família é diferente. Não é igual a família de A ou de B. Será que nunca nós nos achamos valorosos, sem senões na nossa vida? Nunca houve isso contigo, não? Para os pastores eu nem pergunto, porque pastor é pastor. Pastor não mente, se engana. Pastor não erra. Ele fica confundido às vezes, mas não erra. Irmãos, todos nós, por mais íntegros que somos, que sejamos, por mais perfeitos que aparentamos ser, por mais que façamos tudo certinho, há um porém em nossa vida. Há um senão em nossa vida. E era esse senão na vida de Naamã, esse porém, essa lepra, que Deus ia usar para alcançá-lo, para abençoá-lo, para fazer conhecê-lo. Tanto é que quando ele é curado da lepra, ele volta ao profeta Eliseu, oferece prata, ouro, roupas festivais. Eliseu não aceita, então ele pede uma carga de terra de 2 jugos de mula. Ele queria levar terra de Israel, para na sua terra, lá na Síria, levantar um altar ao Deus de verdade. Através da lepra, ele é curado e conhece Deus. Deus usa de misericórdia, usa de graça, curando e agora sendo o seu Deus. Os poréns que há em nossas vidas, os senões que há em nossas vidas, é onde Deus quer trabalhar, quer derramar graça, quer abençoar, para que sejamos melhores. Quando Deus coloca um espinho na carne de Paulo, é para que Paulo não se ensoberbesse e pecasse. Lógico que Paulo também tinha outros poréns, todos tiveram, menos Jesus. Pedro tinha, Paulo tinha. Às vezes eu me olho no espelho e digo, Senhor, será que o Edson tem? O espelho quebra, pá. Lógico que tem. E graças a Deus que tenho. E graças a Deus que todos nós temos um porém na nossa vida, na nossa família. Graças a Deus. Para que ninguém venha rir de ninguém. Para que ninguém se exalte. Todos nós temos. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. E permite que esses poréns, essas dificuldades, nos aproxime dEle. Foi o que aproximou Naamã de Deus. E deu o privilégio dele conhecer o profeta. E quando ele escuta a mensagem que o profeta manda, entra um outro porém na vida de Naamã, o porém do orgulho. Eu pensei que esse profeta fosse vir aqui, colocar a mão sobre o lugar da ferida, invocar o seu Deus. Eu vou mergulhar nesse rio Jordão sujo, coisa nenhuma. Quase que ele perde a bênção. Felizmente,
ele era assessorado por bons assessores. Vai lá, meu pai, vai lá, meu general, vai lá. E ele foi. Posso ser o melhor crente do mundo, sempre haverá um porém. Eu li a história de um pastor americano, interessante, era um grande pregador. Aquele homem era uma bênção na vida de muitas pessoas. Até que um dia a imprensa local lá nos Estados Unidos jogou na mídia o problema dele, o porém dele, era a pornografia. E foi um escândalo, foi uma tristeza, um abatimento muito grande. E aquele homem então abriu o seu coração para que Deus pudesse curá-lo. Ele tinha um pai violento, ele tinha um pai muito agressivo, que bebia, e quando chegava em casa espancava os filhos, batia em todo mundo. E o que esse pastor fazia quando criança? Ele se escondia embaixo da cama dos pais. E embaixo da cama dos pais tinha uma caixa com muitas revistas de pornografia. E naquela tensão ali, com medo do pai, ele ficava lendo aquelas revistas. Cresceu, e toda vez que ele se achava sob pressão, ele corria para a pornografia. E quando tudo veio à tona, foi descoberto, ele foi tratado, foi acompanhado por pastores que o ajudaram a se libertar daquele porém. Veja, não há ninguém livre de algum porém. E nesta manhã eu queria perguntar a você, qual o porém que há na sua vida? Aonde é que é um ponto vulnerável em que Deus precisa, nesse abismo, encher da graça dEle, do poder libertador dEle? Não adianta, irmãos, olharmos para o lado, não. Vamos olhar para dentro de nós nesta manhã. Qual, porém, que há na tua vida? Que há na minha vida? Na minha vida eu sei. E estou sempre clamando, Senhor, enche da tua graça, Senhor. Enche, Senhor. Santifica minha mente, meus pensamentos, meu coração, meus passos. Senhor, vem, Senhor. Eu sei. Cada um de nós sabemos. Ter, poder e prazer são grandes poréns na vida dos cristãos. Ter, poder e prazer. Qual o ponto vulnerável na sua vida? Você responde para você. Você conta para Deus. Conta para Jesus onde é a sua dor. Ele tem prazer de aliviar a sua dor. Pode ser um pecado, pode ser uma fraqueza. Às vezes nós nos achamos. Outro dia eu peguei uma coisa terrível na minha vida. Eu fiquei com vergonha e compartilhei com alguns irmãos, pedi que orassem por mim. Preconceito. Eu descobri que em alguns momentos eu sou preconceituoso. Eu tenho um conceito prévio, antecipado das pessoas, sem as conhecê-la. Falei, Deus, trabalha isso na minha vida, Senhor. Tem misericórdia. Encontrei uma pessoa muito simples, muito sei lá, muito simples mesmo, muito simplória. Num hospital, e eu falei, esse enfermeiro é boa gente, esse enfermeiro conversa bem, só pode ser enfermeiro. Com esse jeitão assim. E o camarada era um médico renomado. Eu olhei a aparência e já dei o meu veredito. Era médico, fiquei com vergonha. Falei, mas você que vai me receitar? Disse, sim, eu sou médico. Ah, você não é enfermeiro não? Ainda fui perguntar. Não, eu sou médico. Há tantos anos. Falei, Senhor. Ai, há um porém aí. Porque ele era muito simples. Só porque ele era muito simples. Eu coloquei umas coisas aqui, irmãos. Quantas vezes nós temos o porém da soberba
A soberba, ela precede a queda. A Bíblia diz, o dicionário diz assim: soberba é o sentimento negativo, caracterizado pela pretensão de superioridade sobre as demais pessoas, levando à manifestação ostensiva de arrogância, por vezes sem fundamento algum em fatos ou variáveis reais. Você já foi soberbo com alguém? Você é soberbo com o zelador lá do seu prédio? Com o porteiro do seu prédio? Eu moro num edifício que, em tempos atrás, tinha uma senhora que morava lá, que quando o elevador parava no térreo, ela mandava o porteiro tirar o tapete, bater o tapete para ela sair. Coisa, né? Se caso algum servidor entrar no elevador social, ou a pessoa não entra, ou manda sair. Isso é um porém terrível, soberba. Eu me acho melhor. Tantas coisinhas pequenas, irmãos, bobas, que vão às vezes atrapalhando a nossa comunhão com Deus. Jesus era humilde. Alguém diz que humildade é a capacidade de aceitar as pessoas como elas são. Depois que eu morrer, será que eu vou ser melhor do que aquele zelador do prédio? Será? Será que me desculpem falar aqui, no estado de putrefação, eu vou ser mais cheiroso que ele? Não. Não. Fico impressionado como alguns nossos irmãos, às vezes, têm atitudes para com certos funcionários da igreja, especialmente o pessoal lá que ajuda ali no estacionamento. Ali tem advogados que ajudam, tem dentistas que ajudam, tem médicos, tem todo tipo de irmãos ali que ajudam, oficiais da nossa PM, do nosso exército, oficiais. E chega o irmãozinho ali, e que ele quer colocar o carro e não tem vaga, ele diz: olha, eu dou o dízimo, eu pago o dízimo, então eu tenho direito. E às vezes quer até sair no braço com alguém ali. Que soberba, que arrogância. Porém, um porém que atrapalha a minha comunhão com Deus, um porém que interfere. Outra coisa, irmãos, é a questão do preconceito. É um juízo preconcebido, manifestado geralmente na forma de uma atitude discriminatória perante pessoas, lugares ou tradições, considerados diferentes ou estranhos. Costuma indicar desconhecimento pejorativo de alguém ou de um grupo social ao que lhe é diferente. As formas mais comuns de preconceito são social, racial e sexual. Sou preconceituoso, outro pecado. Ou inveja, ou invídia, é um sentimento de aversão ao que o outro tem e a própria pessoa não tem. Este sentimento gera o desejo de ter exatamente o que a outra pessoa tem. Pode ser tanto coisas materiais como qualidades inerentes ao ser. E de tirar essa mesma coisa da pessoa, fazendo com que ela fique sem. É um sentimento gerado pelo egocentrismo e pela soberba de querer ser maior e melhor do que todos, não podendo suportar que o outrem seja melhor, ou tenha algo melhor. Interessante, né? Tem pessoas que ficam infelizes porque o outro comprou um carro melhor, ou uma casa melhor, ou porque o filho daquele irmão passou para medicina na federal, e o dele não passou. Quantos poréns bobinhos há na nossa vida que atrapalham a nossa comunhão com Deus? Sem tirar, irmãos, toda outra sorte de pecado que possa ser uma agravante na nossa vida espiritual. Paulo tinha esse porém, um espinho na carne. O espinho na carne de Davi foi muito conhecido. Foi o espinho do prazer com Betseba.
E depois de ser o grande rei, quando ele manda contar todo o povo, ele ficou vaidoso, ficou soberbo, mandou contar. Joabe não quis contar o povo. Para quê? Para que contar o povo, rei? Não, vamos contar, quero saber quantos canhotos atiram com estilingue, com a funda, quantos canhotos fazem isso. Ele queria saber tudo. Soube. E a mão de Deus pesou sobre ele. Pergunto mais uma vez, irmãos, que espinho, qual porém tem atrapalhado a sua vida com Deus? Sabemos que uma mentirazinha faz um mentiroso, não é verdade? Uma mentira faz um mentiroso. Um crime, só um crime, faz um criminoso. Um só pecado faz um pecador. Um só pecado faz um pecador. Não precisamos de ter muitos pecados para sermos vistos por Deus como pecadores. Não precisamos. Lembra do publicano e do fariseu quando sobem ao templo para orar? O fariseu se auto-justificou. Basta um pecado só. Só este fato nos faz um necessitado de Deus. Se não dermos conta disto, Ele não atuará em nós. Por que ao ressuscitar, Jesus apareceu primeiramente a Maria Madalena? Por quê? Sem dúvida, ela era mais necessitada dele naquele momento. Enquanto todos estavam dormindo, tristes, escondidos, apesar da tristeza dela, ela foi ao sepulcro ainda de madrugada. Ela queria a todo custo o corpo de Jesus. Ela diz assim: se porventura, pensando que Jesus era o jardineiro, se porventura levastes o corpo do meu Senhor, dize-me onde o pusestes, eu o levarei, arranjarei um túmulo para ele, cuidarei, eu quero ele ainda que morto. Olha, ela era necessitada dele, e por buscá-lo, ele se manifestou primeiramente a ela. Coisa maravilhosa. A minha necessidade de Deus, para que Ele atue no meu porém. A vitória vai depender de eu buscá-lo, de eu depender, de eu pedir, de eu clamar, de eu estar na sua presença. Repito, onde você precisa, meu irmão, querida igreja, da intervenção de Deus em sua vida? Qual ponto? Qual porém? Qual a dificuldade? Porque todos temos. Se o irmão não tivesse, se eu não tivesse, eu não estaria mais aqui. Já estaria arrebatado. Já estaria arrebatado. Tem uns até que são, mas voltam depois para consertar um porém. Alguns são arrebatados de vez em quando, tal, mas voltam de novo. Tem que voltar. A segunda coisa, irmãos, que me chama a atenção nesse texto, tem muitas coisas. Esse texto é riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. Os erros de Naamã, as coisas que ele erra. Mas a segunda coisa que eu quero compartilhar com os irmãos para terminar é aquela menina que Naamã levou cativa para a Síria e fez dela sua escrava. Vamos pensar em nós. Vamos pensar que o Brasil foi invadido por uma nação. E a irmã, o irmão, foi levado para ser escravo de alguém lá nesse outro país. Quando chega lá, o irmão percebe que aquele senhor que o levou como escravo tem uma lepra, tem um problema, e que na sua pátria tem cura. Olha, dessa menina, tiraram a família, tiraram-na do seu país, da sua cultura, da sua fé, da sua religião, mas não a tiraram do seu Deus. Mas tiraram tudo dela. Terra estranha, povo estranho, costumes estranhos, deuses estranhos, tudo estranho. Se assim fizesse com você, você falaria para Naamã:
a cura dele? Eu não sei. Acho que eu diria assim: Senhor, esse camarada foi na minha terra, fez tudo o que fez com a minha família, matou, prendeu, destruiu, me trouxe para cá. Problema dele, a lepra dele é problema dele. Ele que se vire agora. Dá um jeitinho aí e se vira. Essa menina, meus irmãos, ela me encanta. Não sabemos o seu nome. Não sabemos o seu nome. Ela é anônima. Quem é abençoador não gosta de ver o seu nome sendo propagado. Interessante. E na cultura judia também não colocava nome de mulheres, ainda mais uma menina. Mas ela tem uma coisa tremenda na sua vida: perdão. Ela foi capaz de ir embora tudo aquilo, sofrendo com a distância da família, de tudo que eu já falei. Ela vê a necessidade daquele homem, vê a dificuldade daquele homem, o sofrimento daquela esposa, talvez dos filhos, ele sempre separado, talvez. E ela perdoa. Você perdoaria? Eu perdoaria? Pensar? Se alguém invade Curitiba aqui, destrói a sua casa, seu apartamento, esses parques bonitos de Curitiba, Praça do Japão, a Praça da Espanha, a praça mais linda de Curitiba é a Praça da Espanha. Não é à toa que eu sou neto de espanhol, é a Praça da Espanha. E acabam com a minha família, acabam com a minha igreja aqui, estamos tentando, quase terminando a construção, destrói tudo. Pensou? E agora eu perdoar aquele homem, que era o general que comandava as tropas, você perdoaria? Pergunte para você agora, pergunte, você perdoaria? Vê se não há um porém de resquício no teu coração, na tua vida, meu irmão, com relação a alguém. Vê se há. Perdão não é um favor, é uma ordem de Deus na nossa vida. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos que nos têm ofendido. A oração do Pai Nosso coloca ali uma condição: Deus me perdoa se eu perdoo. Eu entendo assim. Se eu não perdoo. E às vezes, irmãos, são coisas tão bobas, tão pequenas, que vão tomando tempo, vão passando o tempo, aquilo vai me corroendo, atrapalhando a minha comunhão com Deus, e eu não perdoo, eu estou cheio de razão. Semana retrasada eu fui ao hospital, aí como é muito caro o estacionamento, eu deixei o carro na rua, no estacionamento, e um rapaz reclamou que eu encostei no carro dele. Eu fiquei espantado porque eu sou um exímio em baliza, em estacionar carro. Tendo vaga para 3 carros, eu sou exímio. Eu paro de primeira vez. Quando tem uma vaga só, eu procuro, rodo o quarteirão, procuro 2, 2,5, 1,5, aí estaciono. Mas eu senti que não tinha encostado no carro dele. E ele veio e disse: viu que você bateu no meu carro? Eu disse: não, mas estou aqui, não fugi, vamos lá ver. Vem cá ver, vem ver. Aí eu fui. Aí ele, mexendo assim no para-choque dele, eu falei: cadê? Saiu, a sua tinta saiu. Mas se você tivesse encostado no meu carro, eu quebrava o teu carro todo, coroa. Coroa? Puxa vida. Ficou ruim o negócio do coroa, sabe? Eu falei: não quebrava não, rapaz. Quebrava não. Nós íamos conversar como 2 homens maduros, adultos, e resolver um problema. Você parou seu carro aqui por quê? Por que você não pôs no estacionamento? Porque está sem dinheiro. Eu também. Eu também. Então estamos sujeitos a isso. Aqui não tem garantia. Então, meu amigo, vamos conversar. Não, comigo não tem conversa. Aí eu fui colocar a mão no ombro dele: tira a mão de mim, não põe a mão em mim, vai para lá, senão eu te quebro. Aí ele foi embora e eu saí dali tão mal. Ainda bem que eu estava indo para o hospital mesmo, lugar de gente
que está mal. Cheguei no hospital mais mal do que estava mal. Aí aquilo começou a me fazer mal, eu disse, eu vou orar. Senhor, abençoa aquele rapaz, Senhor. Ele é um candidato a morrer prematuramente. Se ele pega um camarada brabo, valentão, com uma arma na mão, sinceramente, dava um tiro nele. Aí eu comecei a orar por ele. Abençoa aquele moço, Senhor, tem idade de ser meu filho. Ajuda, Senhor, tira do meu coração essa dor que está me invadindo, que é ruim você ser, através de palavras assim e atitudes, desrespeitado, né? Ainda mais que eu já sou um sexagenário, poxa vida. Aí comecei a orar, e Deus começou a tirar aquele peso, aquela coisa horrível. Que bom, daqui a poucas horas eu já não sentia mais nada por aquele rapaz. E até queria que ele estivesse aqui hoje, ouvindo isso, para me dar um abraço nele e um beijo na bochecha dele. Quanto ódio, irmãos, tem levado muitas pessoas à sepultura precocemente. Quanto ódio, quanta falta de perdão por coisinhas simples tem levado pessoas à separação de Deus. Estou vivendo um momento muito difícil com relação à família. Não minha propriamente, da minha esposa, mas aí envolve todo mundo, atrapalha todo mundo. Eu tenho orado a Deus para que isso seja modificado, seja transformado em bênção. É do lado dela, mas acaba, não é? A gente casa com a família também. E Deus sabe que no fundo da minha alma, do meu coração, não há. Já tem perdão, já está tudo bem, mas é difícil das coisas acontecerem. E aquela moça, ali naquela casa, ela esquece o que ela sofreu. E ela se torna um veículo de bênção na vida de Naamã. Pergunta que eu faço: você daria essa informação para ele? Que em Samaria tem um profeta que o curaria? Você o perdoaria? Ela o perdoou, usou de altruísmo e usou da bondade como fruto do Espírito. Que duas palavras interessantes neste texto, duas coisas interessantes: o porém e a falta do perdão, que é um grande porém na nossa vida. Eu quero nesta manhã terminar, irmãos, pedindo que nós dependamos mais do Senhor, para que Ele atue na nossa vida, atue em nosso ser, para que esses poréns sejam apenas meios de Deus nos alcançar e nos fazer melhores e não piores. Não se iluda. Você tem um porém na sua vida. Eu tenho. E esse porém depende da graça de Deus, graça abundante, poder libertador, para sermos curados das mazelas espirituais e até mesmo das físicas. Há muitas questões emocionais que trazem a enfermidade física às nossas vidas, que atrapalham a nossa comunhão com Deus. Você acha que é o tal, mas não é, porque é um porém. Queria que você fosse para casa e meditasse nisso. Não faça como aqueles que deixam Jesus no templo. Aos 12 anos, os pais de Jesus foram embora e deixaram Jesus no templo. E depois de 3 dias, cadê o menino? Alguns de nós vamos embora e deixamos a mensagem, deixamos tudo que Deus falou aqui no templo. E nem lembramos mais qual foi o texto usado para a mensagem. Queria orar nesta hora. Abaixa a tua cabeça. Enquanto o piano toca, coloca para Deus qual o porém que está te atrapalhando muito.
Se não tiver, louvado seja Deus. Mas se tiver, coloque. E seja perdoador. Não deixa que o ódio, a vingança, a retaliação tome conta da tua vida. Porque um abismo chama outro abismo. Ódio chama ódio. Perdão chama perdão. Deus, nesta manhã, Senhor, em o nome de Jesus, estou orando com meus irmãos, Senhor, pedindo a tua intervenção, Senhor, a tua graça em nossas vidas. Declaro, Senhor, que somos dependentes de ti, Senhor, e que temos senões, temos poréns, temos falhas, pecados em nossas vidas que atrapalham a nossa comunhão. Mas também, Senhor, cremos que através desses poréns, se colocarmos diante do Senhor, dependendo do Senhor, o Senhor vai derramar sobre nós poder libertador, poder transformador, para que sejamos curados como Naamã foi. Naamã de uma doença física, mas também espiritual, porque ele voltou crendo no único Deus que ele conheceu ali através de Eliseu. Visita cada coração, Senhor, trabalha nas nossas vidas. Não deixa, Paizinho, que a tua mensagem fique aqui, que caia na terra, mas que ela vá em nossos corações e encontre um coração frutífero, um coração que tem uma terra boa, Senhor, para dar frutos abundantemente. Visita teu povo, Senhor, derrama da tua graça poderosa. Assim eu oro e imploro em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.